Oi, pessoal. Então, finalmente vim comentar as leituras que eu estou fazendo em janeiro de 2025. Demorei um pouco para vir fazer esse vídeo, porque esse mês de dezembro e janeiro eu acabo lançando muitos vídeos para finalizar alguns projetos, para comentar as melhores leituras, e aí foi melhores leituras de psicanálise, finalização do projeto de 12 livros para 2024, e aí o projeto de 12 livros para 2025. Então, acabei adiando um pouco conversar sobre o que eu estou efetivamente lendo, mas vamos lá finalmente. Eu vou começar comentando os livros que eu já li, porque está na metade de janeiro, então eu já consegui ler algumas coisas. Não sei se está na ordem aqui, mas vamos lá. Eu comecei o mês finalizando a leitura do incrível 100 Anos de Solidão. E aí eu não vou comentar as leituras finalizadas aqui, porque eu vou fazer um vídeo onde eu comento só as leituras feitas em janeiro de 2025. Mas só dizer que eu comecei o ano lendo esse livro incrível nessa edição maravilhosa e assisti a série também. Comento tudo no vídeo. E aí li esse livreto, que na verdade eu não considero nem como uma leitura propriamente, no sentido de, eu li um livro, que é o Garcia Marques em Estado Puro, do Eric Nepomuceno, que na verdade é um artigo dele que publicaram nesse livreto, que vem dentro do box. É um box que vem 100 Anos de Solidão, Crônica de uma Morte Anunciada e O Amor nos Tempos do Cólera. E aí vem esse livrinho. Eu coloquei aqui na pilha de leituras porque ele tá como um livro lá no Scooby. E aí achei por bem comentá-lo, né? Caso alguém tenha interesse em buscar por ele e tudo mais. E aí vai ter um post só para ele, provavelmente, mas enfim, eu nem fiz nenhum post de nenhum desses livros ainda, mas ao longo do mês vai saindo. E aí finalizei a leitura do Cartas de Jane Austen. Quem me acompanha aqui sabe que eu tô lendo esse livro há muitos meses mesmo, talvez uns 6 meses. Eu passei lendo esse livro, mas era um livro que eu não tinha pressa e que eu queria ler aos poucos, e foi o que eu fiz. Tinha épocas que eu deixava ele de lado e aí não dava muita atenção a ele, mas só para dizer que finalmente eu consegui completar a leitura em janeiro de 2024. E aí eu li a primeira HQ do ano, que foi Cicatrizes, do David Small, que é essa daqui, maravilhosa, eu adorei. Comento também melhor no vídeo de lidos. E aí li o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, que é uma edição que na verdade inclui as cartas também do Franz Capra pro Rainer Maria Rilke, que foi o interlocutor, né? Foi quem inspirou as cartas ao jovem poeta. Ele é o jovem poeta, né? O Franz Capuz, enfim. E aí aqui contém as duas. Eu, na verdade, li o livro todo, depois eu voltei só para reler as cartas do Rilke, porque são maravilhosas. Então eu acabei concluindo essas leituras em janeiro. E agora eu vou comentar as leituras que eu quero fazer, o que eu fiz em janeiro que eu quero fazer, o que eu vou começar em janeiro. E aí a biografia do Capote. Tô pensando em começar. Essa biografia tá com uma leitura complementar dos meus 12 livros para 2025, mas é daqui a uns 3 meses. E aí eu tô pensando, porque como ela é muito grande, e quando as aulas começarem eu vou ter pouquíssimo tempo, talvez seja bom eu começar e passar aí uns 3 meses lendo ela com muita calma, né? Então talvez comece ela em janeiro, mas dos que estão aqui, esse é o único que efetivamente eu não tenho certeza se eu vou começar ou não. Comecei a ler, não vim fazer um discurso do Gabriel Garcia Marques, que são alguns discursos dele ao longo da vida. Eu comecei a ler esse livro porque eu queria ler algo de não ficção do Garcia Marques, para complementar um pouco a discussão que a gente vai fazer do 100 Anos de Solidão lá na live, né, com o Vitor e a Raquel. Mas esse é um livro que eu confesso que eu não sei se eu vou concluir propriamente. Eu li o primeiro, tô criando coragem de ler os outros, mas não tô dando prioridade nem destinando muito tempo para isso, não. E aí eu retomei a leitura do Clarice Lispector, Formas da Alegria, do Luiz Lopes. Gente, esse livro é muito incrível, assim. Eu li que ele é dividido em partes, e cada parte trabalha um livro, né? Tem a introdução e outras 4 partes. Aí cada outra parte dessa trabalha um livro em específico da Clarice. E eu li o da Paixão Segundo GH. Acabei de concluir a leitura, né? É como se fosse o primeiro capítulo, mas o primeiro capítulo é a introdução, então ele é o segundo capítulo. E ele se debruça sobre vários outros textos da Clarice, né? Não só a obra principal, mas tem uma obra principal norteando cada parte dessa, né? E aí eu tinha começado a ler, tinha lido toda essa parte, mas abandonei ele por um tempo porque as coisas pioraram, assim, né? De trabalho, muito trabalho, eu não estava conseguindo dar prioridade a esse livro. Abandonei,
Na verdade eu não abandonei, eu deixei ele de lado ali, tentando arrumar tempo, não conseguia, e aí resolvi começá-lo de novo. Então eu comecei de novo e foi uma releitura maravilhosa dessa primeira parte, referente à Paixão Segundo GH, mas agora o que eu continuar lendo vai ser inédito, e aí eu pretendo continuar lendo esse livro e concluir ele ainda esse semestre, esse primeiro semestre de 2025. Então tem uma parte lida aí, mas faltam ainda 3 outras partes que dizem respeito a 3 outros livros da Clarice. Estou lendo Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, que é o primeiro livro dos 12 livros para 2025. Já comecei a leitura, já está bem avançada, já passei da metade do livro, faltam 150 páginas. Estou gostando da leitura, pretendo terminar ainda em janeiro, já que ele faz parte do desafio, então todo mês eu tenho que ler um. Esse é o primeiro, pretendo terminá-lo ainda em janeiro, e aí eu comento melhor. E agora estou lendo de forma mais formal Lacan e a Formação do Psicanalista, organizado pelo Marco Antônio Coutinho Jorge, que é esse livro que traz textos sobre a formação do analista de diversos autores diferentes, né? Diversos psicanalistas, que o Marco Antônio. Acho que ele é um livro de 2006, mas ele traz alguns textos mais antigos também. Enfim, é um texto, um material riquíssimo aí sobre a formação do analista, que vai passear pelo tripé. Então vai falar sobre formação no sentido geral, vai falar sobre supervisão, sobre estudo teórico, sobre as instituições de psicanálise. E aí eu quero lê-lo de cabo a rabo, então estou lendo os artigos na sequência. Estou indo timidamente, então já li uns 3 artigos mais ou menos, e são vários, então é um livro aí que vai me acompanhar ao longo do semestre que eu espero não abandonar por conta de trabalho, assim, eu quero realmente concluir essa leitura. Por fim, eu acho que estou esquecendo de alguma coisa, mas se estiver esquecendo, depois aparece. Eu estou lendo os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. E aí, assim, essa minha edição ela é um box que vem com os 2 volumes. E aí eu já li o primeiro volume. Esse foi o livro escolhido para o Grupo Gradiva de Literatura e Psicanálise, que vai acontecer no final de fevereiro. Então eu preciso ler esses 2 volumes até o final de fevereiro. Li o primeiro, que é menor, e ainda não comecei o segundo, pretendo começar hoje. Aí eu tenho uma metazinha diária para conseguir garantir que eu vou ler até o nosso encontro. E aí até o final de fevereiro eu termino Os Irmãos Karamazov. Então no vídeo de lendo de fevereiro eu provavelmente, ou quase certeza absoluta, ainda estarei lendo Os Irmãos Karamazov, porque eu não gosto de terminar muito antes do encontro. Então esses são os livros que eu estou lendo em janeiro de 2024, que eu estive lendo, né, porque alguns deles eu terminei. E aí quando for mês que vem, eu volto comentando os que eu finalmente consegui concluir. E provavelmente alguns outros vão aparecer, porque eu tenho interesse em ler outras coisas ainda em janeiro, porque eu tenho ainda um tempinho de férias. Então é isso e até o próximo vídeo.